Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal Kendall. Aqui do meu lado, o Dr. Marcelo Calil Burihan, cirurgião vascular do Hospital Santa Marcelina, coordenador do módulo de cirurgia da Faculdade de Medicina Santa Marcelina, professor da Faculdade de Medicina Santa Marcelina e ex-presidente da Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular, regional aqui de São Paulo, no biênio 2018-2019. Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado. Doutor, eu queria começar perguntando ao senhor quais são os principais objetivos do uso de curativos em pessoas com problemas vasculares. Veja, as pessoas com doenças vasculares podem desenvolver alguns tipos de feridas nas pernas, né? Essas feridas a gente divide normalmente em feridas arteriais, feridas venosas e feridas também por problemas linfáticos que essas pessoas podem vir a apresentar. É lógico que existem muitos outros tipos de feridas, né, que acometem principalmente as pernas das pessoas. Eu vou falar principalmente das feridas que são causadas por problemas especificamente vasculares, né? Então, a gente pode diferenciar esses três tipos de feridas, principalmente feridas em condições de problemas arteriais. O que são as artérias? São aqueles vasos que levam sangue para as pernas, né? Então, quando existe algum entupimento na circulação arterial, a gente deixa de receber sangue naquela região e, consequentemente, essa falta de sangue naquela região pode trazer a formação dessas feridas, dessas lesões na perna. São as úlceras arteriais. Diferente das úlceras venosas, né? As úlceras venosas são úlceras proporcionadas por algumas alterações nas veias, sejam elas varizes, tromboses venosas, que são as mais frequentes causadoras das feridas, as chamadas úlceras varicosas, popularmente conhecidas assim. Então, essas feridas proporcionadas pelas úlceras, essas úlceras venosas, né, proporcionadas pelas alterações das veias, elas têm um tipo diferente de tratamento das úlceras que são por obstruções arteriais, né? E existem ainda as úlceras por problemas nos chamados vasos linfáticos. Os vasos linfáticos são aqueles que trazem a água, a proteína, não o sangue, né? Então, se a gente tiver algum problema nesses vasos, também pode haver aí uma possibilidade menor, mas existe, de formação de feridas também nas pernas dessas pessoas, né? Em relação, logicamente, ao tratamento, isso se diferencia muito, porque as úlceras arteriais têm um determinado tipo de tratamento diferente das úlceras venosas, que são mais parecidas com o tratamento das úlceras linfáticas, tá? E aí, doutor, quais são os critérios, então, para escolher o curativo mais adequado para cada situação clínica? Pois é. Então, a gente tendo o diagnóstico desses pacientes, né? Então, por exemplo, um paciente que tem uma úlcera venosa varicosa. A gente vai tratar as varizes desse paciente e vai fazer um tipo de curativo, principalmente onde se exerce uma compressão para melhorar o retorno venoso desses pacientes, né, dessas pessoas. E, consequentemente, é diferente do tratamento de uma úlcera arterial, que a gente não pode comprimir porque já tem sangue faltando naquela perna. Se a gente comprime, chega menos sangue ainda, e aí, consequentemente, vai piorar a lesão. Então, as úlceras arteriais, não pode haver essa compressão que deve ser exercida nas úlceras venosas, nas úlceras varicosas. Então, seriam essas as diferenças. Sim, principais, né? O exame físico do paciente, da pessoa, tem que diferenciar se uma úlcera é arterial, se uma úlcera é venosa, e também a gente pode lançar a mão de exames complementares para que a gente possa fazer essa diferenciação e aí, consequentemente, escolher o tipo de curativo mais adequado para essa pessoa. E quais são os cuidados específicos, doutor, necessários ao realizar curativos em pessoas com problemas vasculares? Então, a gente tem que ter um cuidado não só local,
né, da ferida, mas também toda uma abordagem sistêmica para essas pessoas, né? Desde orientação de dieta, repouso para as pessoas que precisam ter uma melhora no retorno do sangue, aquelas que têm úlceras venosas, né? E todo um cuidado exercido na realização do curativo, porque se você não tiver um cuidado adequado, você pode ter uma infecção e trazer uma infecção para essa ferida, né? Muitas vezes as úlceras, as feridas, têm uma infecção já assentada ali, ou uma contaminação daquela lesão. São coisas diferentes, contaminação e infecção. E, consequentemente, a partir disso, a gente tem que ter esse tipo de cuidado para não haver essa infecção e, consequentemente, fazer um curativo de uma forma mais adequada, uma higiene mais adequada nessas feridas. Vamos falar agora um pouquinho, doutor, de meias de compressão graduada. Eu gostaria de saber se é possível utilizá-las em conjunto com os curativos. Sim, isso é importante. Por quê? Nas úlceras venosas, as úlceras varicosas, uma vez feito um tratamento daquelas varizes, né, o curativo mais a compressão ajudam na melhora da cicatrização dessa ferida, né? E isso por quê? Porque uma vez que você faz a compressão, há uma melhora do retorno do sangue para cima. Aquele sangue que já estava lá parado, que foi o causador da ferida, né? Quando a gente faz uma compressão, esse sangue retorna mais facilmente. Então, as meias elásticas associadas aos curativos tópicos, independente do tipo de curativo que se realize, elas ajudam e muito nesse retorno, e esse retorno faz também com que haja a cicatrização da ferida. Quanto tempo, doutor, uma pessoa deve usar curativos em úlceras vasculares antes de ver resultados significativos? Então, isso a gente tem que chamar atenção, porque quando as pessoas começam a fazer os curativos, acham que vai cicatrizar da noite para o dia, mas não é assim, né? As úlceras arteriais demoram um tempo maior, muitas vezes, de cicatrização. As úlceras venosas também podem ter esse tempo mais prolongado, né? Então, vai variar muito do quadro a quadro. Isso aí tem que ser muito bem individualizado, né? E varia muito também com o tipo de tratamento que se exerceu antes do curativo ou durante a realização daqueles curativos, né? Então, não é da noite para o dia que uma úlcera fecha. Demora tempo para fechar. Isso aí precisa ficar muito bem elucidado para que as pessoas não pensem diferente. Ah, eu estou fazendo esse curativo, mas está demorando tanto para fechar, eu uso a minha meia em cima do curativo, mas demora, porque a cicatrização se faz lentamente e gradualmente. Agora, doutor, além do uso de curativos e de compressão, quais outras abordagens podem ser adotadas para melhorar a cicatrização das úlceras vasculares? Então, esse leque de cicatrização de feridas precisa ser melhor elaborado, não pensando somente na ferida em si. Então, a nutrição da pessoa adequada é um ponto importante. Evitar muitos tipos de alimentos que acabam sendo inflamatórios e acabam piorando a cicatrização da ferida. Obesidade piora, muitos outros hábitos. Então tem que ter um controle do diabetes, tem que ter um controle da pressão arterial, tem que parar de fumar. Então, você veja que são várias as possibilidades aí aonde a gente tem que atuar para que a gente consiga melhorar e cicatrizar a ferida. Então é um conjunto de fatores que levam a essa cicatrização, né? É o que hoje em dia se fala muito, é o plantio do solo para que as coisas floresçam adequadamente e se regenerem, né? Hoje na medicina regenerativa se fala muito disso. Então a cicatrização depende de inúmeros fatores e esses fatores atrelados aí à cicatrização da ferida, eles muitas vezes são dependentes, né?
Então, uma diabetes mal controlada vai piorar a ferida. Uma pressão descontrolada vai piorar a ferida. Então, vocês vejam que são várias atitudes que têm que ser tomadas para que a ferida cicatrize. E existem riscos ou complicações associados, doutor, ao uso de curativos em pessoas com problemas vasculares? Sim, isso é importante, porque você tem que saber orientar o tipo de curativo adequado para aquelas pessoas que têm doença arterial e para aquelas pessoas que têm doença venosa, né? O curativo deve ser feito de forma séptica, quer dizer, bem controlado do ponto de vista para que não haja infecção, porque uma infecção de ferida piora muito a situação, né? Não só do ponto de vista local, quanto do ponto de vista sistêmico. E, às vezes, também, dependendo do que a pessoa exerce, ela quer ficar trabalhando em determinados tipos, algumas profissões que acabam piorando, né, aquela ferida. Então, imagine você, um segurança que tem uma úlcera venosa, varicosa, ficar o dia inteiro em pé. Aquilo vai só tender a piorar. Então, são condições que a gente tem que orientar a pessoa às vezes tem que ficar afastada do trabalho para que haja uma melhora clínica, uma melhora da cicatrização da ferida. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho agora da importância do papel do profissional de saúde na seleção, aplicação e monitoramento de curativos em pacientes vasculares. Então, o profissional de saúde é essencial aqui. Por quê? Ele tem que fazer o diagnóstico diferencial, né? Essa é a primeira parte. O diagnóstico diferencial entre úlceras arteriais, venosas e linfáticas deve ser muito bem feito de forma com que os curativos sejam orientados para cada tipo de ferida, né? Vindo cada tipo de ferida muito bem diagnosticada e, consequentemente, uma orientação do profissional de saúde para um determinado tipo de curativo, para um determinado tipo de ferida é fundamental, né? Porque, como eu expliquei, a gente tem úlceras arteriais, que não pode haver compressão, tem úlceras venosas que precisam de compressão e tem pacientes com doença linfática com ferida que também necessitam de compressão. Então, se você não fizer uma separação adequada desses tipos de úlceras, você pode fazer um curativo errôneo, né? Uma compressão errada. Então, precisa de um profissional de saúde orientando esse paciente. E muitas vezes precisa do profissional de saúde executando o procedimento, o curativo, o enfaixamento, ou até mesmo a colocação da própria meia elástica de compressão graduada. Porque muitas vezes são pessoas mais idosas que não conseguem vestir a meia elástica. Então, precisam de um auxílio. Então, nesta hora da realização do curativo, a colocação da meia também acaba sendo necessária ser feita por algum profissional ou mesmo por alguém que consiga vestir a meia nesse paciente, né? Nessa pessoa. Então, é essencial aí que um profissional de saúde dê as primeiras orientações em termos de qual curativo, quanto tempo deve ser feita a troca do curativo, como deve ser feito o curativo, para que a gente possa ter uma cicatrização melhor e uma orientação melhor para as pessoas. Agora, em alguns casos, não com pessoas idosas, é possível fazer o curativo em casa, depois da orientação do profissional? Sim, é possível, com toda a tática, né, de asepsia, com colocação de luvas, e alguém também que tenha um discernimento para que esse tipo de procedimento seja feito da melhor forma possível, né? A infecção é o nosso maior medo, nosso maior receio para que esses pacientes possam não evoluir com esse quadro, né? Então, essa orientação ela deve ser muito bem feita e a pessoa que for realizar do ponto de vista domiciliar
tem que ter esse tipo de conhecimento, ou pelo menos ter um discernimento para que possa realizar de uma forma melhor possível. Doutor, quando e como saber quando é necessário buscar assistência médica adicional, por exemplo, em relação aos curativos ou ao uso de meias de compressão graduada? Então, seria fundamental que tivesse aí a análise de um cirurgião vascular. Por quê? O cirurgião vascular é o especialista, né? É ele que vai examinar o paciente, fazer uma história mais detalhada de todas as doenças que esse paciente possa vir a ter concomitante, né? No exame físico, a palpação dos pulsos para ver se ele não tem nenhum problema, nenhuma doença arterial obstrutiva, a história do paciente, a história familiar. Muitas vezes a pessoa tem uma trombose, nem sabe que teve a trombose, né? Teve uma fratura antiga na perna, ficou um tempão lá imobilizada. Depois tirou a imobilização. A perna ficou inchada. Mas por que será que a perna ficou inchada? Ela incha, desincha, e assim foi, passou o tempo e fez uma trombose naquela época. Então tem que ter esse tipo de discernimento, porque a trombose é um fator de levar lesões ulceradas, as feridas na perna. Então, o diagnóstico seria essencial ser feito pelo cirurgião vascular, né? Haveria necessidade de alguns exames complementares? Depende do diagnóstico. Por isso que passar em consulta com o cirurgião vascular para se ter aí o diagnóstico definitivo é a melhor opção, né? Doutor, gostaria que o senhor esclarecesse para os telespectadores agora como deve ser a prescrição de meias de compressão graduada em feridas. Então, aí varia muito, né? A gente vai prescrever a meia de acordo com o tipo de ferida. Não pode prescrever em lesões arteriais. Muitas vezes vai piorar. Então, temos que pensar nas úlceras que são varicosas e nas úlceras linfáticas. Aí, a compressão vai depender do tipo de ferida. Venosa, linfática. Muitas vezes a gente precisa fazer uma compressão maior para exercer um poder de retorno maior daquele sangue ou daquela linfa que está acumulada na perna, né? Então, no mínimo, a compressão deve ser de 20 a 30 milímetros de mercúrio. Mas, muitos casos exigem que essa compressão seja mais alta, de 30 a 40 milímetros de mercúrio, para que aquela água e aquele sangue subam adequadamente da perna em direção ao coração, que é o fundamento principal, né? Então, compressões mais suaves do que essas, mais leves, de 15 a 20, de 12 a 18, normalmente não fazem o efeito necessário. Então, há uma necessidade de compressões mais acentuadas para que o retorno venoso e linfático seja exercido de forma mais acentuada. Doutor, quanto tempo a pessoa pode ficar com uma meia de compressão graduada tendo uma ferida associada a um curativo? Então, o tempo necessário para a cicatrização dessa ferida, né? Muitas vezes as úlceras varicosas, elas, como eu falei, demoram muito tempo para cicatrizar. Então, se você tem o curativo adequado, se você faz a compressão adequada, a tendência é que essa ferida cicatrize em tempo menor, né? Então, normalmente, esta conduta deve ser tomada até com que haja cicatrização da ferida e também manter o uso da meia posterior à cicatrização da ferida. Ah, minha ferida fechou, vou pôr a meia, quem vai usar é a gaveta, né? Não, né? Porque se a ferida abriu em decorrência daquele estado, né, daquela varizes ou daquela síndrome pós-trombótica, tem que se manter o uso da meia mesmo após a cicatrização da ferida, que é o ideal,
para que não haja novas lesões. Quantos e quantos pacientes, quantas e quantas pessoas que não tiveram recidiva da úlcera, quer dizer, que não tiveram a volta dessa ferida, por quê? Porque deixaram de fazer um tratamento adequado pós-cicatrização, né? Então, a compressão após a cicatrização, a dieta, o controle do diabetes, da pressão, a cessação do tabagismo, tudo isso é tratamento também após a cicatrização. Então, o uso da meia elástica após a cicatrização da ferida é outro aspecto fundamental e necessário nos pacientes com úlcera varicose e nos pacientes com úlceras por linfedema, por alterações linfáticas. Por que o paciente ele deve usar meia de compressão graduada no pós-operatório de varizes? Então, o que são varizes, né? São veias dilatadas e tortuosas. Quando se faz uma cirurgia de varizes e se retiram essas veias, ou se faz a ablação térmica, quer dizer, se queima essas veias mais dilatadas com laser, com radiofrequência, técnicas mais novas, né? A necessidade de compressão, ela é importante porque melhora o retorno do sangue, né? Evita com que haja dilatações de outras veias, evita a formação de hematomas. O que são hematomas? São aquelas manchas roxas duras que muitas vezes ficam no local de retirada das varizes, né? Quando se faz uma técnica cirúrgica convencional de retirada, muitas vezes fica no trajeto da veia que foi retirada aquele sangue acumulado ali, aonde fica roxo e fica duro a pele, né? Então, lógico, a gente usa medicações tópicas para que aquilo melhore, mas a compressão da meia faz com que haja aquele desaparecimento do hematoma. Então, esse é um dos fatores para o uso da meia, além do retorno do sangue. Doutor, eu gostaria muito de agradecer a sua participação aqui no canal Kendall. Muito obrigada. Obrigado, eu que agradeço o convite.